Concorda mesmo? Então diga um amém mais forte. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. O tema do nosso sermão de hoje é ocasião oportuna, tá? Ocasião oportuna. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: e quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele o deixou por algum tempo, até que surgisse uma ocasião oportuna. Presta atenção. E quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele o deixou por algum tempo, até que surgisse uma ocasião oportuna. Amados, a primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus é que existe um inimigo, existe um adversário. Talvez as pessoas começaram a banalizar essa questão do diabo, que você vai numa igreja crente e só fala de diabo, só fala de capeta, só fala, sei lá, dessas coisas. E aí a gente pegou e começou a não dar tanta importância para isso. E muitas vezes as nossas ações, nossas atitudes, aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós atribuímos a nós atribuímos aos meus erros, às minhas falhas, ou não atribuímos a nada, não reconhecemos nada. Nós temos então uma ideologia de que eu sei das coisas, eu entendo a Bíblia, eu entendo a vontade de Deus, eu compreendo os seus planos, e a gente vai tendo aí ideias, várias raízes de pensamento que não tem nada a ver com a palavra. Mas então eu quero trazer ao teu coração e ao teu pensamento que existe o inimigo. Isso é fato, é verdadeiro. Não estamos aqui querendo amedrontar ninguém. Não estou querendo aqui de alguma forma colocar em teu coração: ei, se você não for certinho, se você não for corretinho, se você fizer as coisas, sabe, meia erradinha, o diabo vai te pegar, ele vai lá puxar teu pé. Sabe esses contos da vovó? Eu não estou querendo fazer isso. Mas ao mesmo tempo, amados, nós não podemos ignorar que ele está a todo momento se levantando contra a tua vida, contra teu coração, contra teus sonhos, roubando, matando, destruindo. A intenção dele é má. E nós estamos vendo aqui um texto que ele tentou de todas as maneiras, não de alguma forminha, não só uma vez, vou tentar mais uma vez, vai que dá certo. Não, de todas as maneiras. Esse diabo, ele é um derrotado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ele já perdeu. Ele não tem vitória, ele não tem força, ele não tem poder nenhum. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que está em minha vida, quando eu sei que tipo de espírito habita em mim, quando eu sei o motivo de estar aqui nessa noite, ou ouvindo essa mensagem, ou dizendo para alguém nesse mundo, nessa terra: eu sou aquele que creio em Jesus. Quando eu entendo a minha posição, eu começo a viver para um propósito. Diga assim: eu vivo para um propósito. Interessante que muitas vezes nós falando sobre propósito e entendimento da vida, do que nós estamos realmente ansiando, na realidade você não sabe nem qual é o teu propósito. De verdade. Será que nós estamos aqui para quê? Para esperar a vinda de Jesus? Nós estamos aqui, qual é o teu propósito? Realmente, construir uma família, ter uma profissão, qual é o teu propósito? Então entender o nosso propósito, amado, em relação às coisas de Deus, vai dar norte para a nossa vida, vai dar direção.
E o nosso propósito, todas as vezes que se relaciona a Jesus, amado, é ser como Jesus é. Então entenda isso. O teu propósito aqui é ouvir uma mensagem que fale de um homem santo, puro, poderoso, o qual esse homem venceu por nós, lutou por nós, guerreou a minha luta, a tua luta. E agora ele está dizendo: sejam como eu. Sejam santos como eu sou santo. Sabe, essas palavras até às vezes entram em alguns corações e vem um pensamento assim: não dá para ser igual a Jesus. Querido, claro que dá, ele está dizendo que dá. Ele é o autor da vida, é só você entender o seu propósito, é só você entender o porquê, razão você está aqui. Sabe, a gente não quer aqui juntar um monte de pessoas para achar que esse lugar é bom. Mas o que nós queremos é fazer com que você seja uma pessoa que é parecida com Jesus. Posso ouvir um amém? Então esse inimigo que é real, e muitas pessoas ignoram, ele a todo momento tenta, sabe, ele não desiste facilmente. Para vocês entenderem aqui esse texto, no verso 13, diz que ele tentou de todas as formas, mas não venceu. Jesus o venceu, Jesus o derrotou, Jesus determinou assim: você está expulso, sai daqui, e ele foi embora, aqui ó, e ele o deixou por algum tempo, até que surgisse uma ocasião oportuna. Então ele ainda está ali dentro da cabeça. Eu falei: cara, esse cara é muito ousado. Sabe, ele está sempre procurando uma nova oportunidade para nos tentar e para desestabilizar a nossa fé. Entenda isso, querido, é uma guerra constante. Mas não é uma guerra onde há o risco de você perder, porque Cristo já te fez vitorioso. Não é uma guerra desigual, onde você não sabe de onde estão vindo as bombas, os mísseis, os ataques. Ei, é uma guerra onde o Espírito de Deus já está dentro de você, te alertando, te dando discernimento da vida, discernimento das coisas. É só nós pararmos um pouquinho para ouvi-lo. É só colocarmos um pouquinho a nossa fé em ação, em prática. É perceber as coisas espirituais. Epa, isso aqui não está dando certo, isso aqui soou um alerta dentro do meu coração, eu preciso ouvir Deus, o inimigo está vindo por esse lado, eu preciso ter estratégias. Deus não deixa seus filhos desamparados, amém? Só que, amados, quanto mais essas verdades que eu estou falando aqui está longe do teu coração, mais o inimigo te lubridia, te engana, te dá manjares, faz você trocar, sabe, o melhor da mesa por migalhas. E ele vem com palavras doces, ele vem com propostas, sabe como, amado? Para encurtar o processo na tua vida. Escuta só, vamos entender o contexto aqui. O que aconteceu porque o diabo estava tentando Jesus? Vamos voltar aqui no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aqui santo, ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não foi 3 dias, não foi só um momento, 40 dias Jesus sendo tentado, provado pelo inimigo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, ele teve fome. Sabe, para nós entendermos uma coisa, Jesus tinha um propósito, ele veio nessa terra para quê? Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio morrer nessa terra. Ninguém aqui tirou a vida de Jesus, ninguém aqui é capaz de tirar a vida do nosso Deus,
Mas ele, por amor a mim e a você, eu tenho que deixar isso claro, ele escolheu morrer, então ele tinha um propósito. O propósito dele foi abrir mão de toda a grandeza, de toda a glória. O propósito dele foi se humilhar na forma de homem. Vim aqui, como eu e você, um carnal, um mortal, que sofre, que envelhece, que passa pelas dores. E ele foi provado, a palavra de Deus nos garante que Jesus foi provado da mesma forma que eu e você somos provados. E não usou da sua divindade. Olha, eu sou Deus, eu conheço todas as coisas e eu estou... Não, ele teve que crescer como homem. Ele teve que crescer, ele foi um menino frágil, onde a mãe dele teve que trocar as fraldas dele, ele teve que ser alimentado por pessoas, ele teve que ser sustentado por outros, ele teve que ter se protegido pelo pai dele, ele teve todas as necessidades vividas como eu e você estamos vivendo aqui. Ele tinha um propósito. Então, na sua maturidade, na sua idade de responsabilidade por aquilo que ele carrega, ele começa então o seu legado. Então, nesse momento que o Espírito Santo o leva para ser tentado, o diabo aparece na vida dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era derrotar as obras do maligno. Ele sabe que Jesus tinha abandonado toda a sua glória. Ele sabe que de um filho de uma virgem viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O diabo sabe de tudo isso. E ele chega para Jesus, ele começa a fazer propostas para Jesus. Ele começa a levantar questões para Jesus, dizer: olha, eu sei que você tem um propósito, amado. E quantas vezes o diabo faz a mesma coisa com você? Quantas vezes você tem um propósito de vida, uma história de vida, e o inimigo fala assim: olha, eu sei do seu propósito, eu sei do que você precisa. E ele sabia do que Jesus precisava. E o que ele faz com Jesus? Ele fala assim: olha, Jesus, é o seguinte, vamos pegar na sua vulnerabilidade. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Sabe, amado, muitas vezes você vai ser provado nos momentos mais difíceis da sua vida. O inimigo vira para ele e fala assim: cara, você é Deus, você é filho de Deus, você tem o poder de transformar as coisas. Ele diz: você não é filho de Deus? Você está com fome, querido, transforma essas pedras em pão. Sabe, amado, quantas vezes você orou a Deus, para Deus responder uma oração, um pedido teu, e não aconteceu? Quantas vezes você pediu: Deus, olha, a palavra sua diz que o que pedires em teu nome o Senhor fará. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que se nós falarmos em nome de Jesus, vai acontecer. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que realiza o desejo dos nossos corações. A tua palavra me garante, Jesus, que todos os dias eu vou andar segundo as tuas bênçãos, e o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai sempre ser na minha vida. E eu estou aqui, Senhor, pedindo simplesmente algo para ti, e não está acontecendo. E nesse momento vem as propostas do inimigo dizendo assim: ei, você não é filho de Deus? Não, amado, pede isso que ele vai fazer. Pede. O diabo fala para ele: cara, você está com fome, mano. Você é o filho de Deus. O problema, querido, é que Jesus sabia que ele tinha um propósito. Sabe, muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida, amado, não é porque Deus não quer fazer ou você deixou de ser filho. É porque você precisa andar em um propósito. E quando você não tem esse propósito claro na tua vida, o inimigo vai sugerir ideias para encurtar o caminho, vai dar trilha. Ei, você não precisa sofrer. Ele falou para Jesus: olha aqui, ó, você não vai ter que morrer na cruz. Você não vai ter que passar por humilhação nessa terra, você não vai ter que passar por tudo isso, para que você tenha os reinos de volta, para que você tenha autoridade de volta. Ei, se prostra diante de mim. Se prostra, eu te dou tudo. O diabo propôs isso. E não é porque ele tinha poder, querido, é porque nesse período deram poder para ele, o homem deu poder para ele.
Só que Jesus, através do seu sacrifício, tomou o poder dele e agora colocou de novo em nossas mãos. Posso ouvir um amém? Então é importante nós entendermos isso. Espera aí. O inimigo está de uma forma se levantando, por quê? Porque ele quer tirar você do propósito. E a forma dele te convencer é o seguinte: é difícil esse caminho. Ah, você sonhou com uma família, amado. Sabe, é o seguinte: talvez essa família que você sonhou aí é ilusão, não exista. Esse padrão não existe. Arruma qualquer um para você. Ah, você sonhou em ter um bom emprego, em ter uma boa profissão. Olha, no Brasil isso é impossível, tá? O que você faz? Aceite aí o que você está tendo aí, está tudo bem, se conforme com isso. Eu te dou isso aqui. E querido, dessa forma ele vai nos aprisionando. Dessa forma ele vai, sabe, encontrando ocasião para nos prender, para nos aprisionar, para mudar o curso. E de verdade, amado, eu acho que nós podemos também ter uma linha de raciocínio e pensar o seguinte: cara, eu sou falho. Existe orgulho dentro do meu coração. Existe ambição dentro de mim. Existe inveja dentro de mim. Eu tenho lutado todos os dias para manter isso na presença do Senhor. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos reconhecer isso em nós. Eu não estou dizendo para você dizer que você é o condenado. Não, Jesus nos perdoou. Mas de fato, se nós não se controlar, o que acontece? Não é verdade? Então, de fato, amado, eu acredito que a gente facilita para o diabo achar a ocasião oportuna na nossa vida. Porém, eu quero ir mais além. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de um homem que não pecou. Nós estamos falando de um homem sábio, que tinha um propósito. E o texto diz que o diabo o deixou até achar ocasião oportuna. Como o inimigo ia achar em Jesus um motivo para pegar ele de surpresa, para pegar ele num erro? Não existe. Sabe, é a mesma coisa que você sente, sabe, pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo as coisas conforme a palavra está dizendo, eu estou seguindo a palavra, eu estou obedecendo a palavra, mas, sabe, tudo está dando errado. Parece que as pessoas me perseguem. Parece que se alguma coisa acontece de ruim, é comigo. Mas eu não vejo culpa em mim, pastor. Mas deixa eu te falar uma coisa, amado. O inimigo não só vai usar das nossas falhas, e quando nós erramos, realmente ele vai usar delas contra nós. O preço do pecado é a morte, é consequência, é isso, querido. Você erra, você vai sofrer. Você é perdoado por Deus, mas você vai passar pelas consequências. Entende? Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim, mas Jesus já te perdoou. Isso é claro. Porém, você vai sofrer consequências. Se você não estudar, se você não acordar para ir trabalhar, se você não ser uma pessoa melhor, você vai sofrer consequências. Mas Cristo não fez nada para sofrer consequências. E aonde que o diabo encontra então ocasião oportuna? Sabe na onde, amado? No coração de outras pessoas. O ministério de Jesus foi marcado por perseguição. O ministério de Jesus foi marcado, sabe, por afronta. A todo momento as pessoas duvidando dele. E sabe, você não vê Jesus em nenhum momento gritando: ai Deus, o que será de mim? Me ajuda, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você não vê Jesus nas bad dele. Ao contrário, ele entendia tudo isso, ele sabia de um propósito. E como que ele venceu essas pessoas, querido? Você não vê Jesus maltratando as pessoas, você vê Jesus amando as pessoas. Você vê Jesus expressando amor. Porque, amado, a única forma de nós se livrarmos, sabe, das ocasiões oportunas que o inimigo se levanta contra a nossa vida, é não ter em nosso coração pretensão de querer o mal para o próximo. Faz sentido? O que você acha? Sabe, muitas vezes nós usamos argumentos do tipo: porque é bom, é de Deus.
Porque, pastor, nós temos que perdoar, nós temos que amar. Olha, isso é de Deus, e a gente precisa então fazer tudo isso da melhor forma possível. A gente precisa perdoar, a gente precisa amar, mas a gente precisa entender uma coisa. O diabo vira para Jesus no momento ali da sua tentação e fala assim: ei, se lança desse monte, porque está escrito ao teu respeito. Existe uma palavra, a palavra de Deus não é boa? Olha, a palavra está dizendo para você: lança-te, e o Senhor dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, para que não tropecem em pedra alguma. Não é? Não, pastor, está escrito isso, AP. Deus é isso e aquilo outro, então vamos pular. Jesus fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, amado, existe um tempo para todas as coisas. O que você precisa é aprender a ouvir e obedecer a Deus. Se você não fizer isso, você vai usar as palavras de Deus fora do tempo do propósito de Deus, e você vai se dar muito mal. Amém? Sabe, no dia a dia, como o inimigo pode usar situações contra a tua vida? Ele vai usar conflitos no trabalho, ele vai usar da inveja de colegas, ele vai usar de pessoas más intencionadas próximo de você, ele vai usar situações e discussões dentro da tua casa, na tua família. Ele vai mostrar um outro mundo pintado de uma forma mais colorida. Olha, é mais fácil aqui. Ele sempre vai ter uma estratégia para te colocar numa prisão. Você foi liberto, amado. Jesus, ele abriu a jaula, ele quebrou as cadeias. Mas sabe o que eu vejo? Um monte de crente voltando para esse lugar de prisão, para esse lugar de coitadez, de nada acontece. Cara, você é livre, Deus habita em você, coisas boas têm acontecido na sua vida. Nós devemos estar, sabe, alertas espiritualmente e prontos para resistir o dia mau. Agora, não é ceder seus sentimentos, não é abrir mão de tudo. Ai, não tenho outra oportunidade, não tenho outra chance, vou cair nisso. Então, amado, o Senhor Jesus tem o melhor para você. No tempo dele, Ele vai fazer essas coisas acontecerem. Posso ouvir um amém? Mas para isso eu preciso ser treinado, pastor. Eu preciso ser capacitado. Eu preciso ter a palavra de Deus dentro do meu coração. Então percebe uma coisa. Tiago capítulo 1, verso 2, ele fala sobre provação, mas ele fala como o crente tem que se comportar diante das tentações, diante das dificuldades. Leiam comigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Meu irmão, olha o que ele está dizendo. Considere de motivo de grande alegria o fato de você passar por provações. Qual de vocês aqui deu risada de dar até cãibra na barriga por causa das lutas? Qual que vocês consideraram a sua provação, a tribulação, como um agir de Deus sobre a tua vida? Você dizer assim: olha, obrigado Jesus por tanto sofrimento. Mas a palavra está dizendo para a gente fazer isso, não está? Ou na sua Bíblia está diferente? Posso ouvir um amém? Amém. Por que você está falando amém? Fala, porque você pediu, pastor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então as provações, amado, elas são como teste, a oportunidade para o nosso crescimento. Preste atenção. Quando Cristo começou a obra na nossa vida,
A palavra de Deus diz que nós viveremos de fé. Então uma coisa que eu e você precisamos vigiar e cuidar e crescer e alimentar e fortalecer é a nossa fé. E a única forma da nossa fé ser esticada, ser exercitada, ser treinada, ser capacitada, ser aumentada, ser fortalecida, será diante das lutas, das provações, nos lugares aonde você vai precisar exercer a fé. Então quando as provações estão vindo, o Senhor está falando, não é para você ser um bobo, masoquista, ficar dando risada de dor, de sofrimento, não é isso, mas é para você entender que Ele está aumentando a tua fé, Ele está te capacitando, Ele está te levando a um nível maior. Enfrentar as provações, então é fortalecer a nossa fé. Então quando eu enfrento as provações, e eu paro de ser um covarde, um tímido, eu paro de ser, sabe, uma pessoa que se esconde, e fico aceitando as propostas do diabo. Eu me lanço nas provações, eu me lanço ali porque eu sei que é este momento de enfrentá-la, vai fortalecer a minha fé e vai me preparar para oportunidades maiores na minha vida. Pode ver, meu amado, toda vez que você desiste, você volta na estaca zero. Você desiste do teu relacionamento, amado, você vai voltar a conhecer outra pessoa, é do zero. Mas agora cheio de marca, cheio de história, cada vez mais difícil. Faz sentido? Pastor, como é que eu faço para sair desse vício? Aprende com os erros, para de errar de novo. Você sabe onde você pisou errado, você sabe o que você fez de errado. Escuta, em que momento isso acontece? Em que momento as provações vão aparecer? Porque são nesses momentos de injustiça, de decepção, não é verdade? Você não fica decepcionado, você não se sente injustiçado, você não se sente assim, poxa vida, parece que o mundo está conspirando contra mim. São nesses momentos, porque Deus usa esse momento, porque são nesses momentos que as reações nossas revelam a verdadeira fé e a maturidade espiritual que temos. Então, amado, não é só você levantar sua mãozinha aí, ó, dizer eu sou de Jesus, mas é no meio das suas lutas, das suas dificuldades, que as reações que você vai ter, vai declarar o nível de maturidade espiritual que você tem. Então é muito simples a gente ver um monte de bebê cristão, infantil, não entendendo o processo de provação, de luta, de dificuldades, e desistindo, culpando Deus, culpando todo mundo ao seu redor, dizendo que a culpa é de todos, menos de si mesmo. Sabe o que você precisa, amado? Você precisa de ter postura, de ser uma pessoa responsável pelos seus atos. Sabe o que eu vejo quando um dos filhos daquele pai bondoso que repartiu sua herança, o filho que foi embora, o filho que pediu a herança, sabe quando eu vejo esse filho sendo um homem de postura, responsável, adulto, maduro? Quando ele cai em si e fala assim, na casa do meu pai está bem melhor, mas ele não fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai vai dar de novo para mim tudo que eu tinha, não. Ele diz assim, eu assumo minhas responsabilidades, minhas falhas, e eu sei o que eu perdi, não tem problema, mesmo eu não tendo tudo aquilo de novo, com meu pai é melhor. Isso é maturidade espiritual. Não é correr atrás de uma coisa para conquistar outra. O único coração que nós precisamos conquistar aqui é o do Senhor. A única pessoa que nós precisamos provar a nossa vida não é com o homem, não é para as pessoas, mas é para Jesus quem somos de verdade.
Então, olhar para as provações da vida, amado, com alegria, é entender que elas não estão vindo para me destruir, elas não estão vindo para aniquilar a minha vida. Romanos diz sobre isso, ele fala que não virá aprovação maior que a gente possa suportar. Diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não para só aqui, porque se eu fosse falar isso, qualquer botequinho tem um monte de gente amando Deus. Mas olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o qual vivem para o seu chamado, para o propósito. Ei, só vai cooperar com a tua vida se você estiver andando no propósito que Deus tem para você. Senão é loucura você declarar essa palavra. Ela é bonita. Olha, pastor, todas as coisas cooperam para o bem. Está sem perna, está sem vida, está sem emprego, está uma desgraça a tua vida. Meu Deus do céu, você olha para só coisa ruim. E aí você fala assim, todas as coisas, você não está aprendendo nada, amado. O meu Deus não é esse Deus que você está pensando. Ele faz todas as coisas cooperar assim. Tudo, amado, tudo. Mas desde que você esteja andando no propósito que Ele te chamou para andar. Faz sentido? Aleluia. Por isso nós precisamos apegar-se aos fundamentos bíblicos, que é amar o próximo, é perdoar, é transformar a provação em uma oportunidade de crescimento. Cara, eu preciso enxergar a vida dessa forma. Eu amo a Deus, eu estou vivendo por um propósito para Ele. Eu preciso acreditar nisso. Sabe qual que é o problema, amado? É que a gente vigia só nas grandes coisas. Você está só se preocupando, sabe, com os grandes pecados. Não, peraí, essa pedra é grande, deixa eu vigiar, eu posso pular dela. Mas as pequenas pedrinhas que entram no nosso sapato, em outras palavras eu posso dizer assim, sabe os pensamentos errados que passam na sua cabeça 24 horas por dia? Pequenininhos, bobinhos, sem valores. São eles que estão determinando o curso da tua vida. E realmente esses pensamentos que nós temos, eles vêm carregados de justiça, do que é certo. Depois que a internet existiu aí, todo mundo tem a liberdade de expressão, cara, quantas opiniões tem aí? Você não sabe mais nem o que é verdade. Por isso que eu falo para você, confie só nisso aqui, que está escrito aqui. Mas olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3, verso 2. E aqui é um antídoto, querido, para a gente poder viver uma vida e não dar ocasião para o inimigo agir na nossa vida. Olha só. Tiago, capítulo 3, verso 2 diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, agora ele está colocando assim, ele está falando que todos tropeçam de alguma maneira, mas ele traz um detalhe: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ele não está dizendo que é impossível isso aqui acontecer. Ele está dizendo que se alguém não deixa a tua língua ser maior do que qualquer outra coisa na tua vida, te controlar, te direcionar, esse homem pode ser capaz de dominar todo o corpo, todo o restante dos seus sentimentos. Sabe, nossas palavras, ele está dizendo aqui, e atitudes podem ser usadas como armas para o inimigo. Do que você está falando, você vai sofrer. Porém, também as nossas palavras podem ser ferramenta para o bem, se alinhada com a palavra de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não seja o seu muito falar, não seja o tão tagarela, porque todos nós temos uma opinião para dar em tudo. Mas Deus está falando, para de ser assim, começa a ter atitudes, começa a ter ações. Olha só, vamos ler o texto, verso 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, né? Quem anda de cavalo, ou já andou de cavalo,
É um freio, um ferro que põe na boca dele, e por causa desse freio, você direciona o cavalo ali, que é um bicho enorme, indomável, para onde você quer. Ele está fazendo essa comparação. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Olha o que a língua é, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Meu Deus, depois que eu li isso eu falei assim, não falo mais nada. Abençoada a língua. Fala a verdade, quantas vezes você já se prejudicou por causa da tua língua, hein? Hã? Cara, ela é diabólica, se ela não estiver na presença do Senhor, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus. A espécie humana doma e tem domado todas as espécies de animal, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ai, vem aqui na igreja, você canta para Jesus, eu te amo, Jesus, e sai daqui falando mal de todo mundo. Você diz assim, ai Jesus, tu és maravilhoso, eu confio em ti. Sai daqui dizendo assim, nossa, vai ser uma desgraça essa semana. Hein? Qual é a fonte da tua língua? O que tem aí dentro de você, meu amado? Está indomado o negócio aí, precisa do Espírito de Deus aí para fazer a diferença, amém? Posso ouvir um amém? Então, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sabe, olha só que interessante. O maior problema nosso, de verdade, não é com cara pintada vermelha, com chifre, rabo, tridente, alguma coisa desse tipo, te assustando, pegando na tua perna de noite, de madrugada. O maior problema nosso, amado, é amar essa pessoa que está do teu lado aí, ó. É falar bem dessa pessoa que está do teu lado, cara. É desejar o bem para essa pessoa que está do teu lado. Fala a verdade, quantas vezes o seu egoísmo maltratou essa pessoa, hein? Quantas vezes o teu orgulho, o teu desejo carnal, infernal, sabe, machucou o coração dessa pessoa? Hã? Quantas vezes pela tua boca você quis controlar todas as coisas, mostrar, olha, eu tenho razão, eu estou falando certo. Ei, presta atenção, está errado. Você está dando ocasião para o inimigo trabalhar na tua vida. Escuta, vamos lá. Mas irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E a pergunta que eu faço para vocês: como vocês reagem diante das afrontas, provações, críticas da vida? Como vocês reagem vai estar apontando realmente para aquilo que tem dentro de você. Fala a verdade, é só falar do teu cabelo que a casa caiu, né? Hã? É só o papai falar assim, você não vai para a festa. Pronto, manifestou o dragão. É só o marido fazer cara feia que você já proibiu tudo lá dentro da casa.
proibiu o cartão. Pronto, não vamos namorar nunca mais. Greve. Vai? Como você reage às afrontas, às provações, às críticas, às injustiças? Sabe, você é o justo, né? Porque você faz tudo certinho. E aí, porque você é um semideus, faz tudo certinho, você começa agora a dizer o que é justo, o que é certo, o que é errado, para tudo quanto é lado, não é? E esquecemos do que Deus derramou sobre a nossa vida. Sabe o que Deus derramou sobre a nossa vida? Misericórdia. Não é verdade? Será que a igreja está preparada para amar o mundo? Será que estamos preparados para amar pessoas que não gostam da gente? Será que estamos preparados? Porque não é amar da boca para fora, amado. É com ações. É com atitudes. E deixa eu dizer uma coisa, não é aceitar o pecado no nosso meio, mas é ao mesmo tempo amar e mostrar um caminho certo. Eu amo minha filha, eu amo meus filhos, mas muitas vezes eu tenho que tomar decisões que eu não queria, porque eu amo eles. Muitas vezes eu tenho que dizer não, querendo dizer sim. Faz sentido isso? Então, como nós demonstramos diante dessas coisas? Nós mostramos paciência, amor, amabilidade, bondade, ou mostramos ira, raiva, ódio, egoísmo? Lembra? O inimigo está procurando ocasião oportuna. Talvez ele não faça você pecar, mas ele vai usar pessoas e no seu nível de justiça, no seu nível de saber das coisas, vai trazer condenação para você, amado. Sabe, eu faço uma pergunta: que tipo de sabedoria você tem andado? Pastor, eu nem sabia que tem tipo de sabedoria. Glória a Deus, vai ficar sabendo agora. Amém? Se você está ouvindo a mensagem de Jesus pela primeira vez, fica tranquilo que você está sabendo de tudo já. Tiago capítulo 3, verso 13 diz assim, ó, já estou terminando. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Então faço essa pergunta para vocês. Levanta a mãozinha quem é sábio e tem entendimento entre vocês. É 13. Me ajuda aí, irmão. É isso? Tiago 3:13, está no 12. Aí eles vão falar que eu não estou lendo a mesma coisa. Obrigado. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é? Quem é que é sábio aqui? Você? Você, Tati? Glória a Deus. Ué, não, por quê? Está vendo? Olha o que ele diz. Quem é então? Eu sou. Quem é sábio? Fala aí, por favor. Está com medo de assumir coisa? Tu é sábio ou é burro, João? Hã? Então fala, eu sou sábio, pastor, bem alto. Isso, obrigado, João. Eduardo, você é o quê? E por que está com medo de falar? Não tem certeza? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia da perseguição, se vocês não estiverem preparados, vocês vão amarelar para o anticristo. Que espírito está em você, amado? Hein, seu Jorge? Aleluia, é isso? Tem certeza? Amém. Você vê, quando a gente começa a ser exposto, lembra do tempo da escola, eu vou passar vergonha aqui, eu vou falar não sei o quê. Ei, se liga, se lança. Então quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Um monte de gente falou aqui, outros ficaram com medo de falar. Então tá, você que diz que é sábio, olha só,
que o demonstre pelos seus bons procedimentos e por meio de obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Em outras palavras, para de falar e começa a ter atitudes. Você fala muito. Você quer convencer as pessoas do lábio. Você grita. Você aprendeu a chorar, né, bebezão? Desde pequenininho é assim. É só gritar que a mamãe vem com a mamadeira. Sabe uma coisa que Deus não faz? Filhos mimados. Mas Ele dá de tudo para os seus filhos. Escuta só. Deus não cria filhos mimados, mas Ele faz de tudo para filhos maduros. Então se você demonstre a tua sabedoria com atitudes, com posicionamento, sabe, com humildade. Mas olha o texto, continua. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. O que ele está dizendo aqui, amado? Eu não preciso provar para vocês que vocês têm inveja amarga aí dentro do coração de vocês, não, né? Eu não preciso provar que vocês têm ambição aí, não, né? É só contrariar você, que você já mostra que você não gosta de ser contrariado, e isso é uma pura ambição, um narcisismo extremo. Eu me amo e eu não gosto que ninguém fale de mim desse jeito. O problema é que o texto diz assim: se você tem isso aí, não nega não, reconhece. O pecado não está em não reconhecer. Ou melhor, o pecado está em não reconhecer, não em reconhecer. Porque quando eu reconheço, eu sou transformado. Pastor, tem essas coisas dentro de mim. Aí, olha agora, ele fala assim: esse tipo de sabedoria que você acha que é só com a boca, que é só falando, que você fala para tudo quanto é lado, esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, sabe, é igual ao mundo, você é igual às pessoas deste mundo, a cultura, a maneira de viver dessa sociedade sem Deus. Você é uma mentalidade humana, uma sabedoria humana, e ela é demoníaca, olha lá, é demoníaca. Pessoa que só fala e não tem atitude nenhuma. Quem é sábio aqui? Então demonstre a sabedoria com atitudes. Que atitudes, pastor? O texto continua no verso 17. Eu preciso me chamar de AP, eu não quero mais me chamar de pastor. Quando eu falar pastor, você fala AP, tá bom? Tiago 3,17 diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto, olha essa sabedoria que nós temos que andar, a sabedoria que vem de Deus, antes de tudo, antes de qualquer coisa, amado, de qualquer pensamento de sabedoria que você pode ter, ela é pura. E a palavra pura é livre de qualquer malícia e corrupção. Sabe o que é uma pessoa maliciosa? É uma pessoa má intencionada. Ela fala premeditando, sabe, para mover as coisinhas do jeito dela. Será que tem alguém aqui assim? Então, para você começar a ter uma sabedoria do alto, ela não pode ser intencionada em tirar proveito e trazer proveito para si própria. Ela não pode ser maliciosa. Sabe quando você fala mansinho só para querer uma coisa de alguém? Sabe quando você faz um favor só para receber algo em troca? Isso não é sabedoria do alto, amado. Depois de pura, ela é pacífica. Sabe o que é isso? Ela promove a paz, evitando conflito. Fala a verdade, gente. Quem aqui gosta de entrar na briga? Tá bom, vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui não gosta de levar desaforo para casa? Eu? Pelo menos nossa irmã é sincera. Metade da igreja não. Talvez você não entendeu de levar desaforo para casa. Por exemplo,
numa zoeirinha, você nunca quer ficar para trás, né? Você sempre quer sair por último, sabe? Brincou de pega-pega? E aí aquela ideia, peguei por último. Que loucura isso, né? Mas você não cansa disso. Toca na pessoa e fala assim, peguei por último. Olha lá, deu vontade de fazer de novo, não deu? Sabe, amados, de verdade, a gente colocou o nosso coração diante do Senhor, a gente permitiu o Espírito Santo viver na nossa vida, não é só da boca para fora, mas é uma verdade que a gente tem que carregar, e a todo momento você está sendo um alvo disso. E quando nós falamos que a sabedoria ela é pacífica, querido, nós temos que ser aqueles que vão evitar a guerra, a briga, a discussão. Infelizmente, se para você isso é perder, para mim isso é crescer, é ter maturidade espiritual, é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade de Deus, é ser um jovem que tem um coração verdadeiro na presença do Senhor. Sabe, as pessoas vão procurar ocasião aí para te atormentar. Eu e a Natasha estávamos no shopping, a gente fez a escolha infeliz de ir no shopping ontem. E a Natália estava com a gente. E aquele shopping estava muito cheio, a gente sempre orou a Deus, Senhor, nos dá uma vaguinha caprichada. E o Senhor sempre preparou, mas dessa vez Ele não ouviu minha oração. Na verdade não é que Ele não ouviu, Ele tinha um propósito, crescer a minha fé. E aí eu peguei e falei, vamos mais para o fundo lá. E nós já estávamos quase no Rio Tietê, e não tinha vaga. Aqui no Parque Shopping. E eu falei para a Natasha assim, vamos fazer o seguinte, para no meio do corredor aqui. Na verdade a gente estava andando assim, um trânsito. Aí eu falei, para. E aí um carro que estava bem do nosso lado assim, piscou o alerta para sair. Eu falei, vai sair aqui. E a Natasha parou, eu falei, liga o alerta. Ela ligou o alerta. Quando ela ligou o alerta, uma buzina. Pam! Então já estava estressante o ambiente, sabe? O lugar já estava tenso. Sabe como que é essas coisas? Sabe o que eu estou falando? Posso ouvir um amém aí, quem dirige aí? Eu falei para a Natasha, segura. O carro de novo. Pam! Eu falei, vixe. Eu falei, amor, dá com a mão aí, fala que você vai estacionar aqui. Faz assim, né? Ela abriu a janelinha, fez assim. O cara saiu de trás do nosso carro, parou na frente, olhou para ela e falou assim, ô moça, que educação você tem, hein? Tá mostrando o dedo? E começou a falar uma parte de palavrão. Eu olhei para aquela situação assim, eu falei, não, querido, ela não mostrou o dedo. O cara falou assim, você está me chamando de mentiroso, mano? Aí, mais um monte de palavrão. E eu falei, irmão, ela não mostrou o dedo. Esse cara puxou o breque de mão. Rapá. Eu falei, ixi, agora vai dar ruim. Noticiário de segunda-feira no Barueri, apóstolo Fabiano apanha de um cara no trânsito. Amados, eu coloquei a mão na porta assim, eu falei, Senhor, meu Deus. E esse cara começou a falar cada coisa na frente da minha família. Ele começou a falar coisas assim que não se fala para homem. A Bíblia diz que nós podemos defender nossa família, amém? Pode dar umas porradas nas pessoas, tá? Num caso de defender a esposa, a família, assim. Calma, não é para ninguém sair brigando com ninguém, tá bom? O Douglas já está falando assim, pastor, não fala isso que o pessoal vai dar ruim aqui. Depois eu trago esse versículo para vocês. Mas ali ele saiu, e eu saí atrás do carro assim, estacionamos. Eu levantei e fiquei olhando para ver onde esse rapaz ia. Ele estava com a namorada. Mano, eu falei, Jesus, cara, eu preciso perdoar esse cara, eu preciso perdoar esse cara. Eu estava com muito sentimento no meu coração, com muita ira. Aí a Natalinha, para me ajudar, e fala assim, ela olha nos meus olhos e fala, papai, o senhor não foi um covarde, viu? Você foi muito corajoso. Mas amado, a sabedoria que vem do alto, ela é pacificadora.
ela não promove a guerra, ela promove a paz. Sabe, eu não estou falando isso aqui com demagogia, ou de uma forma hipócrita, uma forma tipo utópica que não existe. É a nossa realidade. Nós precisamos aprender a viver segundo a palavra de Deus. Sabe, é esse o nível que Deus quer que a sua igreja seja: gloriosa, santa, imaculada, que não brinca com o pecado, que realmente está fazendo a diferença nessa terra. Senão nós só somos um bando de imitadores aí, de falsos, sabe, do Paraguai, um bando de cristão que não é verdadeiro. Aí ele fala assim, ela é amável. Sabe o que é amável, querido? As nossas ações com as pessoas precisam ter carinho, precisa ter gentileza. Sabe, o seu dia que você está estressado, como que você faz com isso? Ela diz assim que ela é compreensiva, sabe? Que ela tem a capacidade de entender os outros. Talvez na minha cabeça ali eu não pensei em nada disso. Mas uma coisa eu sei, com certeza, o meu subconsciente falou assim: peraí, o dia está estressado, esse cara não está bem da cabeça, ele não está legal. Então eu preciso compreender essa ação, eu preciso compreender porque esse episódio está tomando essa postura, essa atitude contra mim. E cara, se você parar para pensar, se você começar a olhar e analisar as coisas dessa forma, você vai começar a viver realmente uma sabedoria que vem do alto. Você não vai ter só uma pessoa, você não vai ser só uma pessoa que fala, mas uma pessoa que tem ações. Porque o inimigo, ele não vai procurar o teu pecado para te condenar e para te aprisionar. Mas ele vai usar situações para que você mude o curso da tua vida. Ele vai procurar ocasiões oportunas para te aprisionar, para te escravizar, para te colocar dentro de um medo. Faz sentido? A sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela mostra compaixão. Sabe, é favorecer aquele que não merece ser favorecido. Ela é imparcial, ou seja, ela é justa, ela é sem favoritismo. Aqui as mãezinhas erram muito nesse favoritismo, ou os pais que mimam seus filhos, porque se sentir que o filho está sendo excluído, sabe, uma coisa que eu sempre ensinei meus filhos: se alguém brigar com vocês, eles iam falar: pai, a tia brigou comigo. Quem mandou? Você fez errado. Se você tivesse feito certo, você não ia tomar nenhum xingo. Ah, pai, a tia deu para todo mundo doce e não deu para mim. Tudo bem, não tem problema, perdoa ela, aprende. Não tem favoritismo. Ah, todo mundo ganhou, eu não ganhei. Glória a Deus, sabe? Você é crescido para não ganhar e ficar feliz. Percebe? A gente carrega alguns princípios na igreja, e eu quero só chamar a atenção de todos. Presta atenção. Aqui os mais maduros dão lugar para os mais novos. Aqui obreiro come por último, se sobrar. Aqui o melhor é servir, o melhor é eu ter a oportunidade de brigar para pegar um copo que está no chão aí, do que eu ficar: ô fulano, você que tem que pegar. Sabe, é sem favoritismo. Aqui a gente entrega a nossa vida. Pastor, eu não vejo. Olha para a minha vida, querido. Olha para mim. Veja como eu, a minha esposa e meus filhos vivem. E como eles são cobrados, eu vou fazer isso do mesmo jeito com vocês. De verdade, eu não sei de tudo. Eu tenho bastante líderes aqui que cuidam muito bem de cada área. E eles têm autonomia para decidir o que eles têm que decidir. E eu não me preocupo em saber de tudo. Mas da mesma forma, eu também não posso carregar uma culpa: lá aceita essas coisas, aceita injustiça. Não é não. Se os nossos olhos não estão vendo, nós não carregamos isso. Mas nós temos princípios. Olhe para nós. Ela é sincera, sabe? A sabedoria do alto, ela é genuína, ela é verdadeira,
ela não tem falsidade, não tem mentira. Então, amado, para a gente andar e ficar livre das ocasiões oportunas que o inimigo procura para atormentar a nossa vida, Mateus 18 é o melhor remédio e não é uma opção ou uma opinião de Jesus, é um mandamento. Ele diz assim, Mateus 18, 21: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Perdão é uma proteção contra as armadilhas do inimigo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. Fazem camiseta, 70 vezes 7. Fazem boné, 70 vezes 7. Adesivo, 70 vezes 7. E o negócio está tão sério que as pessoas começam a fazer conta. Quanto que é 70 vezes 7? Então é isso. Ó, mulher, você está na 489, hein? Ô rapaz, hoje só foi 470, você tem mais 19 aí, ó. Isso que eu não vou te perdoar mais não, e nós vamos sair na porrada, nós vamos brigar, nós vamos fazer o que tem que fazer. Ei, não é para você contar não, querido. Jesus só está dizendo assim, ó: não importa quanto pecarem contra você, quanto perseguirem, quanto se levantarem contra você, você precisa andar em perdão constantemente. O cristão tem como estilo de vida o perdão. Estilo de vida. Essa vai ser a única forma, amado, que o inimigo não vai achar ocasião dentro do teu coração. Porque todo dia você vai ser afrontado. Todo dia pessoas vão questionar a sua fé, pessoas vão questionar a sua postura, vão se opor contra você, e você precisa aprender uma coisa: Jesus amou essa pessoa e morreu por ela também, e você deve perdoá-la. Faz sentido? Posso falar uma coisa? Talvez esse sermão não dá aquela vontade de dar glória a Deus, aleluia, dar uma pica na cadeira, não dá. Mas posso falar uma coisa? O que está acontecendo no mundo espiritual na sua vida hoje é algo transformador. Estou vendo muita criança sendo madura agora, sendo transformada em homem, mulher, adulto. Posso ouvir um amém? Tiago, capítulo 2, para a gente entender aqui, verso 12 diz assim, ó: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem e hajam, é as nossas ações, nós temos que falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Por quê? Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, o nosso comportamento, amado, deve ser alinhado com a consciência de que seremos julgados pela lei da liberdade, que é o amor e a graça de Deus. Deus derramou sobre nós o seu amor e a sua graça, a sua misericórdia. Você não está de pé, você não está firme, você não está feliz, a sua vida não está indo tudo certo, em paz com Deus, porque você merecia, mas porque você recebeu de Deus graça e misericórdia. E a medida que nós temos que ter com o próximo é uma medida de graça e de misericórdia. Porque se não tivermos, se estivermos recebendo misericórdia, que eu acredito que todos nós aqui vivem embaixo dessa graça e misericórdia, e nós não dermos a mesma coisa, amado, nós estamos atribuindo juízo para nós. Da maneira que medirmos, seremos medidos, amém? Então aqueles que não mostram misericórdia aos outros, não receberão misericórdia. Se você julga severamente alguém por suas falhas, sem oferecer perdão,
espera-se que o mesmo rigor seja aplicado a você. Então a misericórdia, amado, tem mais valor do que o julgamento. O que Deus espera de nós é misericórdia. Queria que você ficasse de pé, querido, por gentileza. Concluindo o que nós estamos falando aqui, para estarmos livres das ocasiões oportunas que o inimigo vai usar pessoas para te destruir, vai usar o mundo para que você odeie, para que você seja perseguido, para que, sei lá, coisas ruins aconteçam. A única forma de você viver o que Deus tem para você é amar as pessoas como Cristo as amou. Certo? E como que a gente faz isso? Tendo consciência do perdão que Cristo derramou sobre a nossa vida. Cristo te perdoou, amado. Cristo todos os dias estende a sua misericórdia. Ele renova as suas misericórdias sobre a tua vida. Todos os dias Deus não imputa o castigo que é merecido para nós. Então, quando a nossa noção de perdão é pequena, a nossa capacidade de amar, ela é limitada. Então, se você tem uma noção pequena do perdão, a tua capacidade de amar, ela se torna limitada. E de verdade, o que Jesus perdoou na sua vida, amado? Sabe, se você olhar para isso, qual foi o perdão que Ele fez no teu coração, na tua vida? O que Ele perdoou em você? Olha a consciência, amado. A nossa entrega está diante dessa consciência. Se você me deve R$50, e eu falar assim para você: ei, querido, deixa quieto esses R$50 aí, ó, tá? Eu te perdoo. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: só R$50 ainda tá me perdoando ainda? Não é nada. Se eu falar mais um pouquinho, ó, R$200, eu te perdoo, Vlad. Os 200 você me deve, tá? Você não paga mesmo? Tô brincando, Vlad. Você vai ficar mais feliz, né, Vlad? 200 conto, velho, não é 50. Você vai falar o quê? Obrigado, Deus abençoe, ó, você viu? Ele vai falar isso. Mas aí o Diego me deve 1.000. Ô Diegão, sabe aqueles milão lá, mano? Cara, eu tô sentindo o coração de te abençoar. O que você vai fazer, Diego? Não, ele vai falar amém. Amém. E vai me dar 500 ainda. Olha o nível de justiça alto aí. Eu tenho certeza que se a gente começar a aumentar os valores, a expressão vai começar a mudar, não vai? Hã? Você vai falar: cara, se for 50 mil, já pensou, meu, eu te perdoar 50 mil? Você vai falar assim: poxa, meu, aquele pastor lá, mano, me perdoou 50, velho, o apóstolo, obrigado. Aquele AP, mano, perdoou 50 mil, cara, eu nunca vi. Sabe por quê? A gente começa a sair da realidade. Mas, amado, se nós tivermos consciência que fomos perdoados de uma dívida impagável, cara, não existia o que você fizesse para você estar nesse lugar agora, recebendo desse amor de Jesus. Nada. E Ele escolheu nos amar. A consciência desse amor vai gerar agora em mim um nível de entrega, um nível de perdoar as pessoas,
aonde o diabo não vai encontrar ocasião oportuna em meu coração. Então, se queremos ser verdadeiros discípulos, nós devemos perdoar, nós devemos amar e resistir às ocasiões oportunas que o inimigo se levanta contra a nossa vida. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal da terra. Não é sermos bons, não é sermos os melhores, mas é ensinar para esse povo que do mesmo jeito que Jesus sofreu por amar, nós vamos sofrer também. Eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse agora uma pergunta para si. Reflita no teu coração, que áreas na sua vida o inimigo pode estar buscando oportunidades para te pegar. Será que são seus pais que têm te orientado? Será que é teu esposo? Será? Sabe, quem tem tirado a tua paz, querido? Quem você precisa, sabe, abrir mão de ficar perseguindo essa pessoa? De tudo na sua vida, a culpa é dessa pessoa. E você precisa virar o jogo agora, amado. Você precisa amar essa pessoa. Você precisa liberar palavras de bênção sobre a vida dela. Você precisa orar por essa pessoa, desejar que a sorte do Senhor repouse sobre ela, desejar que Deus comece a fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Você precisa ter tempo de oração, gastar o seu tempo precioso abençoando essa vida, amado. Reflita nisso, peça para o Espírito Santo te mostrar isso. Conforme o Espírito Santo vai te mostrando, vai declarando: Senhor, é essa pessoa, lembra? Eu reconheço isso.